Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal. Aqui é o professor André Verdibrum, da disciplina de Direito Tributário. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou um homem branco, cabelo curto, castanho claro, uso barba e estou vestido com uma camisa verde de mangas longas, calça jeans e um sapato marrom. Estou aqui no estúdio do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, e no fundo tem uma parede branca com pontos interconectados. Na minha esquerda tem os dizeres EAD mudando realidades. Vamos lá para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre as espécies de tributos. E o nosso objetivo é compreender as espécies de tributos previstas no Código Tributário Nacional e legislação extravagante. Primeiramente, nós precisamos entender os conceitos fundamentais, começando por tributo. O que é tributo, então? Estamos falando sobre direito tributário, tributo, imposto, e ainda não temos clareza desses conceitos. Essa aula é justamente para resolver essa pendência. Lá no Código Tributário Nacional, o famoso CTN, nós temos no artigo 3º uma previsão que fala para a gente assim, olha, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aqui nós temos diversos elementos que permitem contribuir o que é um tributo. Mas, mais do que entender o que é um tributo, esses elementos vão permitir que a gente exclua o que não é tributo. Então, notem, tributo é prestação pecuniária, é prestação em dinheiro. Professor, mas o contribuinte, quando ele não tem dinheiro para pagar esse tributo, pode ser que o oficial de justiça vá na casa dele e arranque a sua televisão de 300 polegadas. Pode. Mas o que vai acontecer com essa televisão? Ela vai ser leiloada, ela vai ser vendida e o dinheiro é que vai cair lá no cofre público. A gente não vai ter pagamento de tributo em espécie. Ele é sempre em moeda. E notem, em que moeda vai ser? Em real. O tributo é pago em real. Caso a gente tenha uma base de cálculo prevista em outra moeda, primeiro a gente tem que fazer a conversão para o real. Ainda a gente tem que entender que o tributo não constitui sanção. Ainda que seja compulsório, que é um elemento importante do tributo. O tributo é compulsório. Eu não pago tributo se eu quiser. Eu pago tributo porque eu tenho que pagar. O Estado prevê um tributo e eu pago. Se eu não pagar, eu vou ser executado, eu vou ser cobrado. Agora, essa cobrança estatal, ela não pode ser a sanção de ato ilícito. Imaginem vocês, quando a pessoa comete um crime, ela pode ser condenada, além de penas privativas da sua liberdade, a multas expressas em diamulta. Essa diamulta é paga em moeda, em dinheiro, em pecúnia, mas ela é uma sanção, ela é uma penalidade porque aquele sujeito cometeu um crime. Então, as sanções não podem constituir um tributo. Ela vai ser instituída em lei, os tributos sempre são instituídos em lei, e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Você, como futura gestor ou gestora, não tem a opção de cobrar ou deixar de cobrar um tributo. A partir do momento em que esse tributo foi instituído em lei, a atividade administrativa de cobrança é uma atividade vinculada. É por isso que a gente diz que a tributação é um poder-dever.
A partir do momento que esse tributo foi instituído, você tem o dever de cobrar. Atividade, portanto, vinculada. Aqui no quadro, nós temos as espécies de tributos. A gente poderia dizer, numa linguagem bastante biologicista, que o tributo é um gênero, do qual nós temos diversas espécies. Então, o tributo, dentro daquela ideia do artigo 3º do CTN, vai permitir a instituição de impostos, taxas, contribuições de melhorias, que são, digamos assim, os 3 mais famosos, mas também vai permitir os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Começando pelos impostos, né, que talvez é o tributo mais famoso que a gente tem. A definição do imposto é um tributo não vinculado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o imposto ele não tem uma destinação previamente colocada. O tributo, pessoal, é aquela modalidade de tributo, o imposto é aquela modalidade de tributo mais genérica, é aquela que mais vai permitir uma liberdade de atuação estatal. Digamos assim que o Estado tem um grande porquinho, onde a gente coloca o dinheirinho, e tem outros porquinhos pequenininhos, um porquinho da saúde, um porquinho específico da educação. Os impostos, em regra, vão para esse grande porquinho, vai para esse grande cofre, vai para essa grande conta bancária em que o gestor, o administrador, vai escolher o que ele vai fazer. Se ele quer pegar esse tributo para construir uma rodovia, se ele quer pegar esse tributo para aumentar o número de servidores públicos, se ele vai pegar esse imposto para pagar uma dívida internacional. Então, os impostos, ele tem essa característica de não ser vinculada a uma destinação. O imposto é um tributo não vinculado, portanto. Não temos, então, uma contraprestação vinculada. É por isso que, às vezes, a gente fala assim de maneira um tanto quanto imprópria, assim, nossa, mas paguei um imposto de renda tão caro, como é que minha rua está desse jeito, né? Notem, o imposto de renda não é vinculado à qualidade da sua rua. O imposto de renda não é vinculado à qualidade da saúde. Mas eles vão retornar da forma que o gestor escolher. E aí, às vezes, a gente acaba não vendo essa correlação justamente por ser um tributo não vinculado, né? Ele serve para financiar atividades gerais do poder público. Exemplo, imposto de renda, acabei de falar. Ele é cobrado sobre a renda da pessoa e não tem uma contraprestação diretamente colocada. O ICMS, né, que é o Imposto Estadual sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele não tem uma correlação direta com uma contraprestação estatal. O IPTU, da mesma forma. O IPTU não vai garantir para mim que a rua esteja asfaltada. Ele é o imposto municipal que vai permitir ao prefeito escolher onde ele quer usar aquela verba. Notem a diferença para a taxa. A taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal específica. Esse aqui sim é um toma lá da cá. Eu tenho de um lado o tributo e do outro lado a prestação estatal. Percebem como é um toma lá da cá? É quase que uma compra e venda. Eu estou pagando e automaticamente recebendo, ou vendo o que estou recebendo. É claro que a gente não tem uma prestação perfeita em todos os casos, mas é a disponibilização desse serviço público que vai gerar para você o dever de pagar a taxa. A base legal, o artigo 77 do CTN, e os melhores exemplos que nós temos são a taxa de lixo urbano, ela é cobrada pela coleta e tratamento de resíduos. Ah, professor, mas eu pago a taxa de lixo, às vezes fica 3, 4 dias sem passar. Temos um problema de gestão, mas o serviço foi disponibilizado. Você consegue entender
que está pagando esse tributo em decorrência da disponibilização do serviço. Ah, professor, mas quando eu vou fazer o licenciamento do meu carro, vem lá a taxa de bombeiro. Eu nunca usei o serviço de bombeiros em relação ao meu carro. Que bom, tomara que você nunca use. Mas se um dia o seu carro pegar fogo e explodir, quem vai apagar esse fogo é o Corpo de Bombeiros. Então, notem que a taxa é vinculada a um serviço que está à disposição do contribuinte. Nem sempre o contribuinte chega a usar, nem sempre a qualidade é a ideal, mas ela é instituída com base em uma contraprestação estatal específica. Imaginem vocês, um município lá de tão distante cobra taxa de iluminação pública e não tem iluminação pública. Aí sim, esse tributo não pode ser cobrado. Ou então, esse município não tem iluminação pública e não tem nenhum projeto para implementar. Não pode cobrar, porque se não existe a disponibilização desse serviço público, eu não posso cobrar a taxa. Note, eu não estou dizendo que tem que ter iluminação pública na porta da sua casa. Eu estou dizendo que tem que ter em algum lugar do município. A gente sabe que em muitas cidades por aí, as zonas mais periféricas não têm iluminação pública, mas acaba tendo que pagar alguma quantidade porque naqueles lugares de maior circulação a gente tem esse serviço público sendo prestado. Uma outra espécie tributária é a contribuição de melhoria, que é um tributo cobrado em razão da valorização imobiliária decorrente de obra pública. Esse aqui sim é um tributo que tem que ter uma vinculação direta à contraprestação. E que contraprestação é essa? A valorização do seu imóvel. Então, a contribuição de melhoria vai ser cobrada daquelas casas em que o asfalto passou na porta, em que a gente tem o serviço de saneamento básico, né? Então, a contribuição de melhoria será possível de ser cobrada sempre que houver valorização imobiliária. Não significa, evidentemente, que qualquer cascalhamento ou qualquer asfalto vai ser automaticamente cobrado. É necessário, como sabemos, que tenha uma lei instituindo essa cobrança. Sem lei, não há tributo. Ele pressupõe, então, uma melhoria direta para o contribuinte. Sua base legal está no artigo 81 do CTN, que permite a instituição, e os exemplos mais comuns são a pavimentação, especialmente asfáltica, de rua, que eleva naturalmente o valor de mercado, né? Também a construção de ponte, que facilita o acesso a um bairro comercial ou mesmo rural. Então, a contribuição de melhoria pode ser instituída desde que haja uma valorização imobiliária correspondente. O empréstimo compulsório é um tributo excepcional. Excepcional mesmo, tá, pessoal? Ele vai ser instituído pela União em casos de calamidade pública, guerra ou investimento urgente de interesse nacional. Percebam que a possibilidade da instituição de empréstimo compulsório é uma possibilidade excepcionalíssima, uma possibilidade gravíssima, né? Não dá tempo de instituir outro tributo, não dá tempo de aguardar o recolhimento de outro tributo. Então a gente vai lá e faz um empréstimo compulsório com devolução futura prevista, né? Normalmente corrigida. Para o pessoal 30 mais, foi isso aqui que o presidente Collor fez lá em 1992. Notem que é uma situação tão grave, tão excepcional, que a população brasileira entendeu que o ato do presidente foi sem fundamento, que ele não deveria ter feito o que fez. Não à toa, ele teve apoio, aliás, não à toa, o impeachment dele teve apoio massivo na população brasileira e, de fato, Collor acabou perdendo seu mandato, principalmente pelos empréstimos compulsórios que ele fez da poupança de todos os brasileiros. A base legal é o artigo 148 da Constituição Federal e alguns exemplos que eu trago para vocês
é o empréstimo compulsório instituído para financiar a despesa em caso de guerra declarada, está previsto diretamente na Constituição, em caso de guerra declarada, haverá empréstimo compulsório, e também utilizada para a gente fazer frente ali a obras emergenciais em crises energéticas ou desastres naturais, né? Imaginem um desastre de uma proporção gigantesca, a gente tem ali a possibilidade, então, desses empréstimos compulsórios. E, por fim, a gente tem as contribuições especiais. São tributos criados para financiar atividades específicas de interesse público voltadas a determinadas categorias ou setores. Notem que nas espécies tributárias a gente tem alguns extremos. O imposto tem o extremo da não vinculação. A taxa tem o extremo da outra vinculação, né? O outro extremo da vinculação. Enquanto o imposto não tem vinculação nenhuma, a taxa tem uma vinculação muito clara a uma contraprestação, a um serviço que está sendo disponibilizado à população. No meio do caminho, a gente tem a contribuição especial, porque ela não é nem tão genérica, nem tão desvinculada quanto o imposto, mas ela também não é tão vinculada assim quanto a uma taxa. Ela é mais ou menos vinculada. Ela é vinculada, por exemplo, a um setor específico. Vamos pensar aqui na previdência social. A previdência social, ela é genérica, porque é de todo o povo brasileiro, inclusive de quem não contribui. Mas o dinheiro da previdência só pode ser usado para a previdência, não pode ser usado nem mesmo para a assistência social. Então percebam que eu tenho aí uma vinculação intermediária. É como se a gente criasse novos porquinhos para colocar esse dinheiro. Essas contribuições podem ser sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, ou então de interesse das categorias profissionais. É o caso, por exemplo, pessoal, do Sistema S. A gente tem diversas contribuições especiais que vêm para custear o Sistema S. Alguns exemplos: o INSS, né, a contribuição social para a Seguridade, e a contribuição para o SEBRAE, como eu disse, Sistema S, né, SESC, SESI, SENAI, o próprio SEBRAE, eles são custeados por contribuições especiais. Essas são, então, as espécies tributárias. Espero que vocês tenham compreendido, primeiro, o que é um tributo e depois cada espécie desses tributos. Eu aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos. Um abraço. Educação à distância, mudando realidades.